acabou essa brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Pessoal, um turno já foi. Botafogo com 19 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro com 18, ainda deve jogo contra o Internacional. E esses dois times medem forças na abertura do segundo turno, nesse sábado, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Para a gente começar a falar desse confronto, vamos falar de números. Começando pelo Botafogo. O Botafogo está 8 jogos sem perder. Botafogo perdeu um jogo nos últimos 18 jogos e jogando no Newton Santos sob o comando do Arthur Jorge, são 12 jogos, o time empatou 1, perdeu 1 e ganhou 10. Ganhou quase todos os jogos que fez como mandante com o seu treinador, líder do Campeonato Brasileiro. Números por parte do Cruzeiro também são positivos nesse confronto, né? O Cruzeiro não perde um jogo para o Botafogo desde 2016, só que perdeu esse jogo no Mineirão. No Rio de Janeiro é desde 2013 que o tabu perdura e no Newton Santos desde 2011. Então o Cruzeiro normalmente, quando viaja para visitar o Botafogo, consegue bons resultados. Jogar fora de casa tem sido um problema para esse time do técnico Fernando Ceará. Bom, dentro de campo os dois têm desfalques importantes, né? Jogadores suspensos que a gente sabe que não vão a campo. Do lado do Botafogo, o time da casa, Cuiabano, lateral artilheiro, está em boa fase, e o Marlon Freitas, um ponto de equilíbrio do meio campo. Acho que para substituir o Cuiabano, o Marçal é o mais apropriado, para dar até mais força defensiva, em um lado que o Cruzeiro usa muito o William para atacar, o lado direito de ataque do time mineiro, e no meio campo mais aberta a situação, pode ser até que pinte o Alan, né? Jogador contratado agora nessa janela de meio do ano, que já jogou alguns minutos contra o São Paulo, talvez até como titular ele apareça nesse jogo contra o Cruzeiro. Do lado do Cruzeiro, sem o zagueiro Zé Ivaldo, que também é uma peça muito importante, vai fazer falta, é um ponto de equilíbrio, a defesa é muito bem entrosada com o Zé e o João Marcelo, sem o Zé Ivaldo, Vidalba e o jovem Jonathan Jesus, recém-contratado junto ao Ceará, disputam essa posição. Cruzeiro que no último jogo venceu bem o Juventude, colocando vários dos seus contratados em campo, 4 titulares, o Cássio, o Matheus Henrique e mais a dupla de ataque com Caio Jorge e Lautaro Dias. Só o Wallace entrou ao longo do jogo. Será que vai jogar a primeira como titular? São muitas coisas permeando esse jogo que coloca duas equipes muito fortes dentro desse brasileiro, duas dos melhores times, duas das melhores equipes, Botafogo para manter liderança, Cruzeiro para se aproximar dela. Jogo, um dos jogos que abrem a primeira rodada no sábado, primeiro dia de competição do segundo turno. Primeira rodada do segundo turno, portanto, Cruzeiro e Botafogo, Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos às 9h30 da noite. Mais 3 jogadores de saída do Cruzeiro. Atenção. Bilu, Fernando Henrique e o Everton, o bigodinho, né? Zagueiro? Isso. Então o Everton, meu xará. O Everton. Fernando Henrique e Bilu. Mais 3 jogadores de saída do Cruzeiro. Alguma ressalva desses nomes, ô Vijão? O Everton teve pouca chance, né, naquele período ruim do Cruzeiro. Teve destaque já na seleção também, mas perdeu, não tinha espaço depois. Fernando Henrique, não preciso nem falar, teve algumas oportunidades também, não conseguiu aproveitar. O Bilu, gente, infelizmente, agora, ainda mais com as opções de ataque do Cruzeiro, né, chegando, vai ficar mais difícil ainda. É um jogador que, no momento que apresentou algo bom ali pro Cruzeiro, acabou tendo uma lesão gravíssima, e eu acho que também tem avaliação de departamento médico analisando aí, projetando um futuro, né. Eu acho que é um desafogo também, até mesmo de peças, para não ficar muitas opções no elenco, salarial também, querendo ou não, dar um desafogo ali pro time do Cruzeiro, mas eu acho que nenhuma ressalva não, viu, Everton? Tá tranquilo. De todos que saíram aí, até falando até de outros, né? Porque o Neres também já foi confirmado, e Machado e tudo mais. Talvez só o Machado, eu acho, nessa lista ainda que eu... Entendeu? Eu falo assim, poderia, para compor o elenco ali, seria um jogador importante. Ele sempre respeitou demais o manto do Cruzeiro. E assim, poderia ajudar ali de alguma forma em um momento que fosse preciso. Mas assim, eu acho que também o ciclo passou, o espaço agora vai ter em outro clube aí melhor aí. Boa sorte a todos eles. É um novo Cruzeiro agora, né? Mudando com os novos jogadores, são muitas contratações, né? 7 e 2, né? De reforço que o Matheus Pereira e o João Marcelo. Mas assim, eu acho que boa sorte para eles aí. Tá tudo tranquilo. O sarrafo subiu, né, Everton? Não tem jeito. Então, muito. É até importante também esses jogadores saírem, porque tem alguns atletas da base ali que, vez ou outra, vai ficar no banco de reservas, pode entrar numa partida ou outra. Esses jogadores da base podem ter muito mais espaço do que esses que foram citados, né? O Fernando Henrique, eu não entendia, inclusive, quando alguns torcedores têm que colocar o Fernando Henrique no time. Um clamor. Tem que colocar o Fernando Henrique. Eu não entendia. É porque sempre eu o não jogador entendia. que está de fora ou no banco sem ver o vai Fernando resolver Henrique. o problema. E quando entrou, poucos minutos, fez muito pouco. Ou quase nada. Então,
Boa sorte a eles. Quando ele chegou aqui, ele ficou um longo tempo... Machucou também, teve uma lesão grave. Mas longo tempo mesmo, não foi? Eu era uma dessas pessoas que o Luciano Dias... Eu queria... Aí, manda essa direcionei pra você. Mesmo. É isso aí. Eu era, porque eu... Foi pra você o recado, Primeiro, o Cruzeiro vivia um momento, assim, de um giro incrível ali nos volantes, especialmente no ano passado, naquele momento que o Cruzeiro lutava contra o rebaixamento. E o Fernando Henrique, ele veio para o Cruzeiro. É bom a gente lembrar a história desse jogador. Ele saiu a contragosto de muita gente no Grêmio, por conta do potencial que ele tinha, inclusive da torcida. Só que nem sempre as coisas acabam virando. Era um jogador que treinava bem, a gente tinha esse tipo de informação. E nas oportunidades que teve, a verdade é que nunca conseguiu colocar à prova nem 50% do seu potencial. A gente está falando de 6 jogadores que vão deixar o Cruzeiro, não seriam utilizados devido à melhora do elenco, e ainda tem um Peralta, né? Que a gente tem que lembrar, o Peralta está lá, ainda desses reforços, não tem sequer condição de jogo. Então, entendo que são saídas naturais. Falar desse Botafogo que o Cruzeiro vai enfrentar, uma equipe muito forte, que tem desfalques, o Júnior Santos, que já é desfalque desde a última rodada. Agora acho que o Botafogo tem também 2 desfalques assim, não tão badalados, mas muito importantes. Para mim, o Cuiabano foi o melhor lateral esquerdo desse primeiro turno, e o Marlon Freitas faz um papel muito importante. Será um grande jogo no Newton Santos. Daqui a pouco nós vamos falar mais. Aliás, o Cuiabano foi vendido por uma bagatela, uma mixaria. Ele está realmente voando, muito forte. É o sueco mesmo. Amanhã o Cruzeiro visita nada mais, nada menos que o líder Botafogo. Aí eu vou perguntar para você, Dola. Dá para surpreender? E pode tratar como, bom, o Cruzeiro pode surpreender, ou o Cruzeiro hoje consegue fazer um jogo de igual para igual? Não, dá para surpreender, e o Cruzeiro pode fazer um jogo de igual para igual. Você me perguntou do favoritismo entre Atlético e Corinthians. Nesse jogo, o Botafogo tem um favoritismo, né, pelo momento que vive, por estar jogando em casa e tudo mais. Mas também o Cruzeiro, assim, você tem que enfrentar todo mundo no campeonato. Então, você enfrentar o líder num momento em que você está bem na competição também é bom para você, né? O Cruzeiro tá com condição de ir lá no Rio de Janeiro, fazer um jogo de igual para igual com o Botafogo. Tá nessa crescente, né, no campeonato, a fase tá boa, a maré tá boa. Tem o Matheus Pereira iluminado, tem um time que tá crescendo muito aí com o Seabra, né? Eu acho que só o momento só seria melhor, talvez, se fosse daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente, com os reforços mais entrosados e com mais ritmo de jogo. Mas enfrentar o Botafogo agora para o Cruzeiro, como eu disse, é interessante, porque o Cruzeiro também vive um grande momento na competição. E aí é jogo grande, e tem que ir para cima também do Botafogo. Ô, Virgão, no Pix, seu placar pro jogo. 2-1 pro Cruzeiro. É isso aí. Você, Valuzeiro? Eu não costumo falar placar. Então o Binho, 3 pontos. 1-1, Everton. Eu também tô com você. 1-1. Também tô com você, 1-1, que é o meu palpite na KTO.com. Gente, bom final de semana. Obrigado, Virgão. Obrigado. Fala, galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. É dia de jogo KTO, Cruzeiro em campo, o duelo com o líder Botafogo às 9h30 da noite, estádio Newton Santos, o Engenhão. O que pode fazer o técnico Fernando Seabra? O crescimento muito legal do sócio 5 estrelas. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje tem o nosso dia de jogo KTO, hein? Diretamente do Engenhão, Newton Santos, o Cruzeiro diante do Botafogo e querendo voltar a vencer fora de casa e desafiando o líder da competição. É a promessa de um grande jogo. O Cruzeiro que chegou ontem à noite está concentrado na região da Barra e logo mais tem toda a programação de um dia, de um jogo tão importante como esse. E o Fernando Seabra, ele confirmando a escalação, claro, pra gente, somente 1 hora antes da bola rolar, mas é um Cruzeiro que vai vir com mexidas importantes. Primeiro que ele não tem o Zé Ivaldo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O argentino Vidalba é o favorito para ficar com a vaga. Com isso, o João Marcelo pode ser deslocado para direita,
na zaga, com o Vidalba entrando pela esquerda. No meio-campo, talvez a principal mudança, já que Álvaro Barreal retorna e a possibilidade é de saída de Lucas Silva. O meio-campo teria Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal, Matheus Pereira. E a dupla de ataque mantida com Lautaro Dias e Caio Jorge. Fica uma dúvida, porque o Kaique, ele vem bem, renovou o contrato. Ontem o Cruzeiro até fez o anúncio, até o final de 2027, e o Marlon também já está de volta. Então, será que poderia dar um descanso neste momento para o Kaique, retornar o Marlon, até para fazer ali aquele lado esquerdo com o Vidalba, com mais marcação, diante de um Botafogo que tem naquele setor o ótimo atacante Luiz Henrique? Vamos aguardar, mas o fato é que é um Cruzeiro diferente e tentando ter uma postura diferente para voltar a vencer longe dos seus domínios na Série A do Campeonato Brasileiro. Um outro ponto para a gente destacar: o Cruzeiro passou a marca de 70 mil sócios. Torcedor celeste entendendo o momento, a reciprocidade por tudo que vem acontecendo, a gestão do Pedro Lourenço fazendo investimentos importantes, Mineirão está lotado e o sócio crescendo cada vez mais, até porque muito em breve o sócio vai ter a chance de comprar de forma antecipada o ingresso para o jogo diante da equipe do Boca.